as salas brasileiras, o que mudou, o que precisa de ter um investimento um pouco maior, porque a gente tem público, é fato que a gente tem muita gente que gostaria de ir ao teatro, também não tem condições, mas eu vejo que existem várias concessões e aberturas para que várias pessoas possam ir aos espetáculos e que tenham acesso a isso. Como é que tu vê essa pluralidade de salas e de público no nosso país todo? Olha, realmente, a última vez que eu viajei tanto assim foi há 12, 13 anos atrás, foi com a Cristiane Torlone. E tive milhões de surpresas, porque a gente faz uma reviravolta nos nossos conceitos também como artista, porque eu não conhecia algumas das cidades, eu não conhecia, muitos dos teatros eu não conhecia. Isso que você fala é importante. A gente tem a percepção da realidade artística e cultural do nosso país. Por exemplo, eu fui numa cidade chamada Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Rio Grande do Sul. Né? Nunca pensei que eu fosse Jaguarão. Tu foi a Jaguarão, Leonardo! Onde é Jaguarão? Leonardo, eu pesquisei no Google antes de ir. Falei, olha, Jaguarão, tem essa ponte maravilhosa, você está no Uruguai. Aí já penso que eu vou comprar alguma coisa lá no free shop. Claro. Tal, mas o teatro é uma beleza. O teatro é lindo. O teatro ficou abarrotado de gente. Falei, como tem que espetáculo em Jaguarão? Foi em Jaguarão, não acredito. Mas foi então, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Santa Maria, Santa Cruz do Sul. Então você vai conhecendo cidades e pessoas e públicos diferentes e teatros diferentes. O que eu posso dizer é que nós temos muitos teatros bonitos, lindos, né? Às vezes você não consegue entender como é que pode ter um teatro assim. Em Santa Maria tem um teatro de 1896. Meu Deus do céu, Pedro II é em Ribeirão Preto. São teatros lindos, deslumbrantes. Agora, se eu te disser que precisamos ainda de investimentos, se eu te disser que esses teatros, muitos deles não estão bem equipados, não estão bem conservados, a estrutura física, né, ela é linda, mas precisa de um cuidado. E a gente percebe que às vezes a cidade sabe disso, mas não tem verba para investir, mas quer receber os artistas, prestigia os artistas. Então é uma experiência de vida. É uma experiência como ator é lindo, porque você consegue entender a realidade cultural do país que está espelhada nesses edifícios teatrais, nessas ferramentas culturais que cada cidade tem. Então é uma aula. Eu estou assim encantado. E é diferente, porque as trajetórias são diferentes. O que eu fiz com o Raul lá em 89, com a Cristiane agora 15 anos atrás, foi completamente diferente do que eu estou fazendo agora com a Vera. Porque a gente iniciou do Rio Grande do Sul, lá de baixo, e fomos fazendo pequenas cidades, não só as capitais. Sim. E essas pequenas cidades eu quase não fiz ainda, do Sul, né, vamos dizer assim. Então, daqui até chegar aqui em Curitiba, eu tive muitas surpresas lindas, belíssimas. E estou radiante. Mas precisamos continuar investindo em cultura. A realidade é essa. No Rio de Janeiro, assim, os teatros do Rio de Janeiro, muitos do município e do estado, eles estão caindo aos pedaços, eles precisando de ajuda. São Paulo é um pouco mais forte nesse sentido, mas a dificuldade do artista é a mesma dificuldade do gestor cultural do município em conseguir verba para apoiar a cultura. Então é um ciclo vicioso que talvez não se resolva tão cedo, mas que a gente tem que continuar batalhando, né? Jaguarão eu acho que é um exemplo que serve como espelho para o Brasil inteiro. Eu lembro que o Breda me disse que em 86 ele foi com Bailei na Curva, em Jaguarão. Quase que uma trupe mambembe. Eles foram de ônibus, eles chegaram lá e o teatro que tu foi, ele ainda não era um teatro, né, consolidado, e fizeram um espetáculo. E ao longo desse tempo, né, é bom saber que tem uma sala bacana, interessante para receber artistas do Brasil inteiro. Bom, mas a gente estava conversando ontem, a gente só pincelou a similaridade entre várias categorias de trabalho, como atores, músicos, esportistas. Esses espaços, esses gaps que existem entre um trabalho e outro, que tu até mencionou antes, ficar às vezes 6 meses sem fazer um trabalho, como é que se controla isso, Leonardo? Hoje em dia tu tem o Solar e aí tu tem uma válvula de escape onde tu pode te nutrir de cultura, mas o que tu pode falar para tantos atores que a gente hoje em dia vê aí com esses
com a possibilidade de entrar na internet e ver novelas dos anos 80, 70, 90, e tem muita gente que ainda está aqui com a gente, mas que está sem trabalho. Como é que tu pode falar pra gente a maneira de lidar com esses espaços entre um trabalho e outro, e às vezes não ter tanta aceitação de quem procura, mas ter aceitação de um público que cobra a presença dos atores na televisão ou no cinema e até no teatro? Olha, às vezes é um pouco triste. Eu posso dizer que muitas das pessoas que começaram comigo, mas muitas estão fazendo outras coisas. Desistiram, viajaram para fora do Brasil, ou estão empregadas em empregos que a gente disse desnormais, vamos dizer assim. Né? Você deu um exemplo do Breda, que é um amigo queridíssimo, acabamos de fazer uma novela juntos, fizemos uma peça do Flávio Marinho uns 4 anos atrás. O Breda achou uma solução, o Breda é astrólogo, né? Então ele, durante a pandemia principalmente, ele entendeu que precisava de uma válvula aí de escape para conseguir se remunerar. Isso é um exemplo, e é um homem talentosíssimo, um homem das artes, é um representante da cultura do sul do país, como poucos, um porta-voz disso. Eu tenho muita consideração pelo talento dele. As pessoas têm que, primeiro, fazer análise, né? Não tem jeito, você tem que curar da sua cabeça, da sua ansiedade. Eu falei anteriormente que eu fiz análise antes, eu me formei como psicólogo, então eu entendo que essa expectativa, essa ansiedade, às vezes te consome. E a maioria das pessoas desiste por causa disso, porque é muito forte. A frustração é violentíssima, ela acaba com a vontade das pessoas de construir alguma coisa relacionada à arte. E a arte é muito mal remunerada. Então nós temos muitas pessoas que chegam aos 60, 70 anos, não têm segurança nenhuma na vida. Mas isso faz parte. E eu também posso dizer que também outras tantas profissões têm esse mesmo problema. Eu acho que você tem que se preparar o máximo que você puder e tem que procurar atividades paralelas, como eu procurei. Eu construí um teatro. Você pode se transformar num diretor, você pode ser professor de teatro.